Yes. Muito bem, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Virtualmente e aos que estão aqui na nossa casa espírita. Boa noite. Fabiano de Cristo. Boa noite a todos. Estamos na escuridão para poder apreciar o telão, tá? Para ter mais definição. Ok? Uma alegria muito grande, e mais ainda quando Fernanda Ribeiro está trazendo um estudo para nós, e com certeza nos deixará uma linda mensagem para a gente refletir. Fernanda e o esposo dela, Gilson, grandes amigos, e outros grandes amigos aqui na tela também. Temos a Maria, que está participando desde a Bolívia. Hoje, Fernanda, você tem audiência internacional, hein? Ô, Maria, boa noite. A Maria das Neves Pereira de Carvalho, ela está na Bolívia. Ok? Então, neste clima fraterno de amizades, este clima agradável, que, graças a nosso querido amigo e mentor Fabiano de Cristo, que é possível que se realize este reencontro entre amigos, compañeros de caminhada que desde a espiritualidade eles nos ajudam, nos impulsionam para poder crescer, para poder evoluir. Y que en este momento, gracias a Fabiano de Cristo, nuestro querido mentor, es posible. Y es posible ahí, en un clima de amor, en un clima cálido, en un clima luminoso, de energías favorables, para que podamos así recibir este ensinamento que nossa querida amiga Fernanda vai trazer para nós. Este reencontro que nos é permitido participar para nosso bem, para nosso crescimento. Agradecemos também a nossos mentores espirituais que eles nos ajudam a cada instante a crecer. Por todo esto damos gracias a Deus, que assim seja. Graças a Deus, graças a doutor Bezerra e sua falange, que hoje nós vamos falar muito sobre ele, e a Fabiano de Cristo, que faz parte da falange de Francisco de Assis. Nós agradecemos a casa por essa oportunidade, esse reencontro fraterno. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma descoberta que eu tive esse ano, de um livro que eu desconhecia, que o Dr. Bezerra escreveu quando estava aqui conosco. A história do sonho não é minha, é dele. E nós vamos refletir juntos em um pontinho desse livro, que é uma inspiração, e são aqueles livros que realmente chegam na nossa vida para iluminar e trazer alguma coisa para a nossa transformação. Antes de nós falarmos sobre o livro de Bezerra, nós vamos até a codificação, porque todas essas obras espíritas, elas têm a codificação dentro delas para nos ensinar alguma coisa. E esse livro
tudo que Bezerra fala nesse livro está contido na segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala que desmembrado é o livro dos médiuns. Então, para nós iniciarmos esse nosso bate-papo, nós escolhemos esse trechinho de um comentário de Kardec acerca da questão 194, que ele fala que a marcha dos espíritos é progressiva, ou seja, nós, como individualidades espirituais, nós estamos sempre progredindo. Nunca existe o retrocesso. Algumas vezes a gente acha que na nossa evolução nós não estamos aproveitando o suficiente, não estamos fazendo o suficiente, mas Deus sabe do esforço de cada um dos seus filhos. E gradualmente, de uma encarnação para outra, a gente vai evoluindo um pouco. Vamos nos lembrar que Deus nos criou simples e ignorantes, mas em cada oportunidade reencarnatória, através da nossa vontade, através do nosso livre-arbítrio, nós podemos evoluir mais depressa ou a passos lentos. Eu gosto muito dessa imagem, que era da progressão espiritual, mostra o perispírito de uma individualidade. Vejam que ele, inicialmente, ele estava lá, murchinho, apagado, embrutecido, e à medida que ele vai tomando consciência da sua evolução, que é um pouco que nós vamos falar aqui da personalidade Bezerra de Menezes, à medida que ele se deu conta de que era um espírito imortal, ele foi criando essa consciência e se esforçando para a sua evolução. E o interessante, um ponto que nós veremos nesse livro, é que ele toca nos pilares da doutrina espírita. Nós não vamos falar sobre tudo isso porque não vai dar tempo. Teríamos que ter meses de estudos, seriam estudos mesmo. Mas aqui nós temos a nossa Via Láctea, nosso sistema solar, vejam a Terra, e hoje nós vamos falar um pouco sobre Vênus, que faz parte do nosso sistema solar. E vamos falar também sobre outros planetas de outras galáxias. Jesus falava, há muitas moradas na casa de meu Pai, e o universo ele é infinito, nós não temos ideia, mas nós somos uma poeirinha cósmica. E o livro é esse, A História de um Sonho, do nosso tão querido Bezerra de Menezes, o nosso apóstolo da caridade, o médico dos pobres. E em abril desse ano, eu tive contato com esse livro e ele foi transformador na minha vida. Quando eu comecei a estudá-lo, eu inicialmente li, depois eu comecei a estudá-lo, eu percebi quão importante esse livro é para a nossa vida. Ele foi para a minha. E eu decidi que eu tinha obrigação de compartilhar. Então, como é que começou esse livro? Bezerra de Menezes, ele escrevia para a revista O Reformador com o pseudônimo de Max. E esse livro, inicialmente, ele veio por artigos entre 1896 e 1897. Ele, com o pseudônimo de Max, mensalmente publicava os artigos que, no final, veio essa pérola, esse livro transformador, que é a história de um sonho. O nosso objetivo aqui não é fazer uma biografia de Bezerra de Menezes, dessa personalidade dele, dessa encarnação dele como Bezerra de Menezes, porque todos nós já sabemos quem foi a personalidade Bezerra de Menezes, mas trazer a reflexão de uma experiência, uma revelação, porque, vejam, aqui ele vai revelar uma parte da trajetória evolutiva dele.
Então, a gente vai ver a humildade desse espírito de trazer essa narrativa que nos convida a fazer uma reflexão para a nossa vida, é uma instrução para nós espíritas, é riquíssima em questões morais e ensinamentos espíritas, porque nesse livro nós temos revelações e evangelho puro. Esse livro, ele aborda vários temas sobre o espiritismo. Nós veremos a pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, fala sobre mediunidade e outros temas. Nós estamos falando aqui, basicamente, da segunda parte do livro dos Espíritos, que é a maior parte do livro dos Espíritos, que nós sabemos que ele é dividido em 4 partes, e cada parte aborda um livro diferente. Mas hoje nós vamos nos concentrar nas reencarnações, na pluralidade das existências. E nós vamos refletir um pouquinho, porque o que nós estamos trazendo aqui para vocês é o resumo do resumo do resumo, porque se nós fôssemos estudar esse livro, seriam pelo menos uns 3 meses, porque é muito conteúdo rico e lindo. Então, nós vamos refletir um pouco sobre a história de um sonho do nosso querido Bezerra de Menezes. Eu vou contextualizar um pouco para vocês entrarem no clima. Eu não vou contar a história toda do livro, porque o meu objetivo aqui é que vocês também fiquem curiosos e sintam vontade de ler o livro. Vejam, esse livro vocês encontram em PDF. Joga lá no Google a história de um sonho, vocês conseguem baixar no computador, no celular. Eu gosto de livros, eu gosto de papel. Então, quando eu soube do livro, eu comprei. Então, inicialmente, Max Bezerra nos traz que ele, quando chegava em sua casa em São Cristóvão, que era uma casa, ele já tinha conquistado, porque você admirar a criação de Deus, as árvores, as plantas, o mar, uma bela sinfonia, um quadro, você amar o teu irmão é uma conquista espiritual, certo? É uma conquista da individualidade. E Bezerra já tinha alcançado essa virtude. Então, inicialmente, no livro, mostra a gratidão de Bezerra por estar aqui encarnado na nossa Gaia, no nosso querido planeta Terra. E ele estava sentado na varanda de sua casa, grato por tudo, pela vida, pelas árvores, pelo céu, pela dona Cândida, que foi uma grande companheira de vida, pelos seus filhinhos. E Dr. Bezerra, ele gostava muito de olhar o céu, admirar as estrelas, mas ele sentia uma forte atração pelo planeta Vênus. Certa vez, sentado, ele entrou em estado de êxtase. Nós sabemos que o êxtase é uma manifestação mediúnica. E, de repente, ele se viu transportado para o espaço. Ele foi atraído para o espaço. Aí nós nos recordamos de Jesus, quando fala que existem muitas moradas na casa do Pai. E outra coisa que é interessante a gente refletir sobre isso. Quando nós dormimos, o nosso corpo precisa de descanso. Essa veste material que é nosso instrumento de evolução aqui nesse planeta. Mas nós, individualidades, nós sintonizamos com outras entidades que vibram na mesma vibração que nós estamos vibrando. É afinidade espiritual. Então, há uma expansão perispirítica e assim acontece conosco no momento do sono físico. Dr. Bezerra entrou em estado de êxtase
e foi levado para o espaço. Então, aqui, quem tiver mais curiosidade para saber do fenômeno, nós temos lá, na segunda parte do Livro dos Espíritos, a questão da emancipação da alma. Tá? Então, Bezerra, no momento do sono, ele foi atraído e foi para o espaço. E aí, o que aconteceu? Chegando lá, ele se viu no espaço, viu os planetas, o Sol, a Lua, ele viu a Terra, e ele estava fascinado com tudo aquilo. Por que Deus havia permitido, né? Voltando na questão da mediunidade, isso aconteceu por causa da permissão divina e toda manifestação mediúnica tem um objetivo útil. E naquele momento ele sentiu uma presença com ele. Uma voz falou com ele mentalmente, é claro, e ele perguntou o seu nome e pediu que ele aparecesse. Eis que surgiu o seu mentor, o seu guia, que se denominou Bartolomeu dos Mártires, arcebispo de Braga, uma personalidade da Igreja Católica que esteve encarnado no século XVI, entre 1514 e 1590. No final, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Bartolomeu. E Bartolomeu se identificou como sendo da família espiritual de Bezerra. Olha quanta coisa a gente já falou só nesse curto espaço de tempo. Bartolomeu disse que, além de ser seu guia naquele momento, em outra galáxia, em um outro planeta, ele havia sido sua mãe nessa outra experiência encarnatória. E naquele planeta de uma outra galáxia, numa outra encarnação dele, ele era uma personalidade com muito poder. Aqui nós estamos falando dos exilados de Capeta. E ele iniciou uma guerra com bastante derramamento de sangue. Agora vamos parar um minuto aqui, que é um pouco de choque, né? Porque a gente conhece o nosso querido Dr. Bezerra. É estranho a gente imaginar o Dr. Bezerra. Só que, vejam, Deus é um pai justo. E como ele é justo, ele não dá privilégio para nenhum dos seus filhos. Da mesma forma que nós estamos batalhando pela nossa evolução moral, ele também batalhou pela dele. Só que ele iniciou a trajetória dele num outro planeta. Como muitos que já reencarnaram aqui e outros que ainda estão reencarnados. Então, Bartolomeu começou a conversar com ele e mostrando para ele, através da sua tela mental, porque no nosso perispírito nós temos a nossa casa mental, o André Luiz nos trouxe essa revelação. E nesta casa mental nós temos o nosso pretérito todo arquivado. Bartolomeu dos Mártires começou a mostrar a Bezerra que ele havia encarnado num outro planeta, numa outra galáxia, e que ele tinha muito poder. Este planeta estava como a Terra hoje, num patamar de provas e expiações, migrando para planeta de regeneração. E essa individualidade que tinha um enorme poder iniciou uma guerra com muito derramamento de sangue. E ele viu tudo aquilo na sua tela mental, onde sempre ele, Bezerra, a personalidade, a individualidade, era o protagonista. O seu pretérito, num outro planeta, numa outra galáxia.
E ele se viu uma individualidade perversa, uma fera. Então, na erraticidade, ele estava no espaço. Pela sua condição mental, essa personalidade que era Bezerra, essa personalidade que iniciou uma guerra, depois que acabou a guerra, que houve o derramamento de sangue, Bezerra viu tudo aquilo que no pretérito, né, ele tinha feito. Ele viu a desencarnação daquele tirano que foi atraído para as trevas. Vejam como Bezerra já tinha uma condição moral superior para suportar toda aquela dor. Porque dói, não dói? Quando a gente faz alguma besteira, a nossa consciência dói. Imaginem a condição moral superior de Bezerra tendo toda essa revelação. E isso que eu estou conversando com vocês foram vários encontros que ele teve com Bartolomeu. Naquele momento, ele viu que esse tirano, que havia sido ele no pretérito, ele ficou séculos e séculos e séculos nas trevas. Porque ele foi um tirano. Porque ele já tinha a potencialidade intelectual muito grande, mas a sua potencialidade moral era nada. E Bartolomeu fala uma coisa para ele, que serve para nós, para cada um de nós. Para tal vida, tal fim. Ou seja, nós um dia colheremos tudo aquilo que nós semeamos. Cansado de sofrer nas trevas, essa personalidade que, de alguma forma, estava entendendo, porque todo dia ele revivia o derramamento de sangue naquele planeta, numa outra galáxia. Cansado de sofrer, ele mudou a sua sintonia mental. E mudando a sintonia mental, pedindo ajuda a Deus, porque Deus é Pai de todos, é misericordioso. E quando a gente muda a nossa vibração mental, nós recebemos socorro, sim. Ele começou a receber socorro de um espírito amigo. E aí ele entendeu, com todo aquele sofrimento nas trevas, ele entendeu que era um espírito imortal. Será que nós já nos damos conta que nós também somos espíritos imortais? Então, com a culpa nas trevas, ele revivia diariamente os seus crimes. Ele começou o processo de arrependimento, porque ele foi se dando conta de seus erros, para aí iniciar o resgate. Olha que interessante, gente. A gente colhe tudo aquilo que semeia, tanto para o bem quanto para o mal. E Bartolomeu falou o seguinte para ele: meu filho, a liberdade tem por complemento necessário a responsabilidade e a moral iniludível sanção. Ou seja, Deus nos deu o maior presente que o Pai pôde nos dar, é o nosso livre-arbítrio, que é a liberdade. Mas nós somos responsáveis pelo caminho que nós tomamos. E quando essa personalidade que estava sofrida nas trevas compreendeu a responsabilidade de suas ações, olha a misericórdia divina, os seus algozes foram afastados, porque ele era diariamente obsediado por aqueles que ele tinha feito mal. Então, vejam só, o arrependimento é o início da cura, porque toda cura, toda doença se inicia na individualidade, no espírito. Então, a cura é moral. E é pela dor que reconhecemos a nossa fraca condição
E é por ela que nós resgatamos as nossas faltas. Quantas vezes a gente precisa levar uma rasteira da vida, ficar doente, perder o emprego, enfim, para a gente perceber que nós não mudamos o mundo, nós não mudamos o outro, mas nós temos condições de nos modificar, que é o que nós na doutrina espírita falamos, que é a transformação moral, reforma íntima, mudança de hábitos. Mas é muito bonito falar, complicado é você vivenciar isso. E nesse momento, Bezerra será convidado a vivenciar tudo isso. Então, amigos, a gente tem que aprender a agradecer os momentos de dor. Dói, todos nós, cada um de nós que está aqui agora, tem lá o seu quinhãozinho de dor guardado dentro de si. Mas essa dor nesse planeta, na condição que está o nosso, que é de provas e expiações, é a depuração. Só que a depuração começa inicialmente em cada um de nós. São oportunidades de evolução para cada um de nós. E para nos elevarmos, nós precisamos o que? Resgatar as nossas faltas. Eu não posso querer terceirizar os meus erros. Os outros podem me ajudar, estender a mão. Eu posso tomar passe, tomar água magnetizada, ouvir uma palestra, ler um livro. Os livros iluminam, mas eles iluminam mais ainda, tudo isso ilumina mais ainda quando a gente respira fundo e resolve marchar, seguir em frente e mudar a nossa sintonia, fazer diferente. E depois que essa personalidade que foi um tirano foi resgatado das trevas, ele reencarnou em Vênus. Vênus é considerado um planeta prisão. Na época, era um planeta mais primitivo do que o nosso. Porque, vejam só, a condição de Bezerra era tão crítica, a condição da personalidade tirânica era tão crítica, que ele não teve permissão de reencarnar na Terra. E a gente fala tão mal do nosso planeta Gaia, da nossa Terra, do nosso planeta azul, que Jesus plasmou para nós evoluirmos. Vamos parar de falar mal do nosso planeta. Vamos agradecer a Deus, Jesus e Ismael pela oportunidade que nós estamos tendo de estar reencarnados aqui nesse momento de transição. E o tirano, o ex-tirano, pergunta para Bartolomeu: mas, meu amigo, e se eu falhar? A gente não é assim? A gente não faz isso? Ah, eu não vou fazer isso porque eu vou falhar, eu tenho medo, eu não quero errar. E se eu falhar? Aí ele disse: ao invés de prêmio, receberás castigo. Mas vejam só que ele ainda fala: eu estarei sempre contigo. Você não está sozinho. Eu vou te inspirar sempre no bom caminho. E todos nós temos o nosso anjo guardião no plano espiritual e muitas vezes nós temos os nossos anjos encarnados que estão sempre nos inspirando no bem, nos socorrendo. Mas a gente precisa ter olhos de ver e ouvido de ouvir. Dessa forma, aquele ex-tirano, ele se ligou a um corpo que já estava sendo preparado para ele e ele iniciou o seu processo de reencarnação no planeta Vênus, que fica no nosso sistema solar. Nós temos em o Evangelho segundo o Espiritismo as classes dos mundos habitados. E Vênus é um planeta inferior na questão moral em relação à Terra. É claro que já deve ter evoluído como o nosso planeta também evoluiu, certo? E sucessivamente, todas as noites, Bezerra, em estado de êxtase, se encontrava com o seu mentor, Bartolomeu dos Mártires,
e via a evolução da sua outra personalidade naquele planeta. Ele reencarnou como um príncipe, filho de um senhor das terras, onde o primitivismo imperava. Vamos imaginar aqui a imagem que nós temos dos primitivos daqui, né? É bem pior, era bem pior em Vênus do que aqui na Terra. Bezerra descreve a aparência física daquelas individualidades que era de acordo com a sua evolução moral. Então, vamos lá, ele veio de um planeta em transição, em outra galáxia. Ele tinha a conquista intelectual bastante avançada, porque nós não perdemos essas conquistas adquiridas, tanto intelectual e moral, elas ficam registradas em nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, que evolui conforme nós evoluímos também. Então, ele tinha a parte intelectual, ele compreendia e reencarnou nesse planeta prisão para aprender, através da dor, da expiação, a trabalhar a sua parte moral. E depois de séculos e séculos na Terra, naquele planeta inferior, ele estava tendo a oportunidade reencarnatória de evolução moral. Ele trazia consigo, em seus registros perispirituais, vejam só que interessante isso, ele trazia consigo o pavor do sangue, porque ele fora responsável por muitas mortes naquela reencarnação, num outro planeta, em outra galáxia, mas ele trazia consigo também a coragem, a valentia, ideais nobres. Ele ainda tinha, sim, fraquezas e vícios, como nós, mas ele já estava em transformação. Então, por isso que eu achei tão importante nós trazermos o conteúdo desse livro. Essas foram as reflexões que nós tiramos, cada um de vocês que realmente tiver a curiosidade de fazer essa leitura, esse estudo, vai observar um ponto diferente que nós observamos, mas eu fiquei tão inspirada, porque nós conhecemos o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, um médico caridoso que se doava em tudo. E agora nós estamos vendo a trajetória, a evolução espiritual dele, que provavelmente é muito parecida com a nossa. E eu fiquei imbuída de uma esperança, sabe? Porque alguns dias nós estamos bem, outros dias não. A gente se pergunta, será que eu estou fazendo bem o meu dever de casa? E quando eu li esse livro, eu fiquei imersa em fluidos de esperança, porque se Dr. Bezerra de Menezes, com todo o seu amor e carinho, nos relatou isso, é para nós respirarmos fundo e, apesar de todas as dificuldades, continuarmos. Então, a gente vê essa individualidade com a sua evolução espiritual, onde cada um tem o seu tempo, ele teve o tempo dele. No livro está escrito que ele ficou séculos e séculos nas trevas. E cada um de nós terá o seu tempo de acordo com o seu esforço e com a sua vontade de modificação. Não é fácil, mas também não é impossível. Esses livros, eles iluminam, nos inspiram, e a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes, nós temos a dificuldade de sair da nossa zona de conforto. Agora eu abro aspas para Bezerra. Quando ele viu em sua tela mental tudo aquilo, ele falou o seguinte: o moço a quem eu contemplava, e que tinha sido eu mesmo, não era isento dos vícios de sua rude sociedade, porque era uma sociedade, no livro,
traz detalhadamente como a sociedade era primitiva, era rude. E que, como ele, rapidamente, não poderia limpar-se, purificar-se. Ele não ia virar santo, não ia virar anjo de uma encarnação para outra. Não é assim que funciona, meus amigos. A gente tem que dar tempo ao tempo. A gente tem que aprender até os nossos limites. Isso também é uma forma de autocuidado, de amor consigo mesmo. Mas, embebido do sentimento da fraternidade, do amor ao próximo, que havia calcado aos pés em sua existência passada. Então, vamos parar um pouquinho aqui. Apesar dele ser um tirano, sanguinolento, nenhum de nós é 100% bom nem 100% ruim. Então, apesar dele ter sido um tirano, ter feito muito mal, alguma virtude ele também imprimiu no seu arquivo mental, que o capacitou para vir dessa forma nesse planeta, numa encarnação expiatória. Então, embebido nesse sentimento da fraternidade, do amor ao próximo, que havia calcado aos pés em sua existência passada como tirano cruel, cumpria fielmente o pacto feito com o seu anjo da guarda e plantava no seio de sua gente, daquele povo de Vênus, a sementeira bendita que regava com o exemplo. Aí nós nos lembramos de Paulo em Coríntios. A palavra convence. O verbo é lindo, mas o exemplo arrasta, amigos. Não adianta você ser a figueira seca, muito bonita por fora, mas por dentro seca. Nós precisamos efetivamente exemplificar tudo que nós aprendemos com a abençoada doutrina espírita. É nosso dever, esse é nosso dever, de cada um de nós que tem a oportunidade de se instruir, de estar aqui hoje juntos com o ideal de se tornar uma pessoa melhor, não só para ouvir o sonho do Bezerra e achar bonito, mas se inspirar nisso e modificar alguma coisinha em si. Então, um dos objetivos dessa encarnação, desse príncipe de Vênus, era promover o progresso moral naquele planeta. Porque naquele momento, o príncipe era a individualidade mais evoluída reencarnada naquele planeta. No livro, a partir daí, essa personalidade reencarnada em Vênus é o príncipe, ele não tem nome. Porque ele é um líder, ele é filho de um líder e depois ele se torna um líder, um bom líder. Um líder humano, um líder que pensa em seu povo. Então, são as oportunidades que as reencarnações, que a pluralidade das existências promovem para cada um de nós. Naquele tempo, ele não tinha o adiantamento moral ainda para reencarnar na Terra. Ele ainda não tinha o carimbinho no passaporte, ele não podia entrar aqui. Vejam só, essa Terra que tanta gente, até os espíritas, às vezes a gente vê espírita falando mal da Terra. E o príncipe queria já ter vindo direto das trevas para cá, ele não pôde. Ele precisou ir para um planeta prisão para expiar. Então, vamos agradecer. Em Vênus, com todo o sofrimento, com todas as dificuldades, ele estava se esforçando para conquistar esse passaporte para, na próxima reencarnação, ele estar aqui na Terra. Essa é a justiça divina, amigos. É a justiça divina que é misericordiosa. Deus é um Pai justo, é um Pai bom, Ele nos ama e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, cada um de seus filhos. E Bartolomeu falou o seguinte para ele:
A expiação bem desempenhada, se a gente fica resignado, né, com as dificuldades, é difícil, a gente sabe que é difícil. Cada um de nós sabe aonde aperta, aonde dói. A expiação bem desempenhada pode transformar-se em missão, a que chamarei missão expiatória, porque leva o bem aos outros e faz bem a si próprio. Quando eu cheguei na parte desse livro, que mostra que o príncipe desempenhou tão bem o papel dele, que já estava deixando de ser expiação para missão, uma missão expiatória. Eu me lembrei do Divaldo. Em 2015, isso eu estou falando porque eu participei, eu ouvi pessoalmente, tem isso registrado, onde vocês quiserem procurar. No último dia do Congresso Espírita, que foi aqui no Rio de Janeiro, em 2015, o Divaldo falou que, no seu processo reencarnatório, ele estava lá no plano espiritual, e um amigo espiritual falou para ele: olha, meu irmão, essa é a última oportunidade que você tem de reencarnar na Terra. É uma encarnação expiatória. Aproveite. Eu indico um livro para vocês entenderem bem do que eu estou falando. É um livro que se chama Sublime Expiação. A psicografia dele. E Divaldo fez mais do que ele tinha se comprometido no projeto de reencarnação dele. Ele fez além. E está até hoje conosco, cumprindo uma missão linda, de luz. Na vida do príncipe, em Vênus, surgiu uma questão moral, que eu não vou mencionar aqui para vocês tenham curiosidade para ler o livro. E essa questão moral foi o desvio de conduta dele, que são os momentos de provação na vida da gente, né? Você se compromete no plano espiritual e quando nós reencarnamos, nós, ao invés de ir para um lado, nós vamos para o outro. Esse desvio de conduta causou um atraso moral do príncipe. Mas ele havia plantado o bem no seio daquela humanidade venusiana, que rendeu muitos frutos. E que, de alguma forma, ele recebeu um desconto pela falta cometida. Daí eu falo uma coisa para vocês. Algumas vezes nós erramos e nos penalizamos. Chega a ser até uma auto-obsessão. Eu errei assim, errei assado. Mas se a gente se esforçar em multiplicar coisas boas, Deus está olhando para nós. Porque nada se perde na nossa jornada. Nós nunca estamos sós. E não cai um fio no nosso cabelo que Deus não saiba. É nisso que a gente tem que se agarrar. Então, o Bezerra, ele estava tendo essas revelações sobre o seu pretérito em outras moradas, porque ele já tinha essa condição moral e fé suficiente para compreender. Nós temos em O Livro dos Médiuns, nós temos um item que fala só sobre essas individualidades que são capacitadas moralmente para compreender tais revelações. Muitos de nós não têm fibra moral para saber de uma coisa dessas. E vamos perceber como, depois de mais de um século, esses relatos de Dr. Bezerra são importantes para o nosso esforço moral, principalmente na vivência do aprendizado da doutrina espírita. Esse livro é lindo. Em um determinado momento, quando o doutor Bezerra, vendo tudo isso, ele ficou um pouco abalado. Natural. Ele estava encarnado, ele estava no corpo. Ele ficou abalado. E Bartolomeu falou o seguinte para ele: olha para o que foste e olha para o que já és. Olha para como você era e olha para como você está hoje.
A gente tem que se repetir isso para nós. Quando a gente se cobra tanto, quando a gente se julga. Pensa em como você era há 10 anos e como você está hoje. Se você está pior, você tem que rever os seus atos. Agora, se você já está numa condição melhor, agradeça, continue, faça melhor. É interessante mencionar também que um ato de bondade do príncipe, um ato de bondade que aparentemente muita gente acha que é uma coisa passageira, normal, mas ele fez um ato de bondade que eu também não vou falar para vocês ficarem curiosos. Esse ato de bondade me lembrou a parábola do bom samaritano. E esse ato de bondade fez com que ele conquistasse a misericórdia de Deus. Um ato de bondade. Eu posso dizer para vocês que muita gente que está aqui hoje já fez esse ato de bondade, de misericórdia. Então, novamente, nenhuma folha cai sem que o Pai saiba. Vejam a importância das nossas ações. Elas podem ser pequenas ou grandes, não importa. O importante é a gente fazer o bem. Porque aqui na carne a gente possui instinto, né? É natural. Mas o espírito tem os sentimentos. Em cada encarnação, através da nossa vontade de transformação íntima, nós vamos adquirindo essas virtudes e vamos sim evoluindo. Não importa o tempo. O importante é a gente dar o primeiro pontapé para essa transformação. O príncipe, ele já possuía a ideia de Deus. Ele era a individualidade mais evoluída naquele planeta primitivo. Ele já tinha convicção da imortalidade da alma, mesmo que de uma forma imperfeita, porque ele tinha um pouco da reminiscência das trevas. E dessa forma, ele foi superando os desafios daquela jornada. Como nós estamos, de alguma forma, superando os desafios da nossa jornada. Na narrativa de Bezerra, o príncipe ele deu ao povo a liberdade e os encargos de sua administração. Ele não tinha sede de poder, porque ele estava se transformando. Passou a amar seu povo, aprendia o verdadeiro significado da palavra caridade. Bezerra viu tudo isso em sua tela mental, inclusive o processo de desencarnação do príncipe e a felicidade daqueles que o aguardavam no plano invisível, junto com a tristeza daquela população que aprendeu a o amar. E, de repente, é narrado que agitou-se no éter uma luz, como uma estrela cadente, que tomou a forma de um anjo e disse o seguinte: na balança da indefectível justiça foram pesadas tuas faltas e tuas boas obras. E a concha a que foram estas recolhidas desceu consideravelmente. De conformidade com a lei eterna, foi-te atribuído merecimento que reclama recompensa, ou seja, ele fez muito mais o bem do que o mal. Foi superado. Sempre de acordo com a lei que exprime a vontade do Criador de todos os seres. Tua recompensa é deixardes este mundo de que soubeste colher as mais belas flores e subires ao mundo superior. O mundo superior era a Terra, onde em tempo próprio irá reencarnar. Sim, espírito feliz. Marcha sempre, com passo firme, como fizeste nesta tua última existência. Em curto prazo,
galgará a ordem dos mundos de gozo e de bem-aventurança. Em nome do Pai, do amor e de justiça, eu te abençoo. Ele desencarnou como príncipe e recebeu o passaporte para reencarnar na Terra. E antes de se tornar a personalidade Bezerra, ele teve outras reencarnações aqui no nosso planeta. Não é curiosidade, é bom a gente saber de quem se trata. Bartolomeu dos Mártires. Bartolomeu dos Mártires foi um membro da família espiritual de Bezerra de Menezes. Naquele momento em que ele estava como guia de Bezerra, ele já era um espírito angélico. Então, vemos aqui que a afinidade da hierarquia espiritual. Bezerra já estava bastante evoluído como personalidade Bezerra de Menezes. E Bartolomeu, como vocês podem ver, no século XVI, em que ele era da Igreja Católica, essas duas pequenas passagens, vocês, se tiverem curiosidade, procurem, porque é muita informação para trazer em uma hora. Pedro, eu posso passar 10 minutinhos? Então, fala que Bartolomeu é dotado de uma inteligência perspicaz, de uma vontade generosa e forte. Ele nunca deixou de ser humilde, ele sempre foi uma pessoa boa, ele sempre pensou no povo, ele nunca quis ser bispo. Ele foi até meio que obrigado a ser bispo. Então, nós vemos a afinidade da personalidade de Bartolomeu com o Dr. Bezerra, são muito parecidos. Se vocês procurarem até em sites católicos, vocês vão ver que são personalidades muito parecidas, famílias espirituais, afinidade espiritual. Para encerrar essa nossa conversa de hoje, vocês sabem que eu adoro histórias. Me perdoem se ainda tem 8 minutos, eu acho que dá tempo, sim. Esse livro foi o primeiro livro que eu li na minha trajetória de quando eu resolvi virar espírita. E essa história é a história de Dr. Bezerra que mais toca fundo no meu coração. E eu gostaria de compartilhar com vocês um abraço em nome de Deus, Paz Maravilhas. Que nós possamos sempre lembrar desse abraço de Bezerra nos nossos momentos mais difíceis. Essa história ela foi narrada para o senhor Ramiro Gama, que escreveu esses casos, pelo senhor Manuel Quintão, que se passou aqui na sede histórica da FEB, na Avenida Passos, tem a Casa de Ismael, e nessa época, Dr. Bezerra presidia a FEB, porque ele foi unificar o movimento espírita que estava em guerra. Então, Dr. Bezerra proferiu a palestra daquela noite. Dr. Bezerra fez uma prece linda, todos estavam muito emocionados naquela noite. E quando ele estava descendo, para quem conhece a FEB ela tem uma escadaria de madeira e uma porta enorme. Dr. Bezerra estava descendo essa escadaria, emocionado, regozijado, feliz pelo trabalho, pelas afinidades, igual nós estamos felizes hoje de estarmos juntos, falando sobre Bezerra. Ele estava descendo as escadas e ele viu um senhor, por volta dos seus 45 anos, com cabelo desalinhado, um rosto aflito, uma roupa suja. Ele olhou para aquele irmão e, naquele momento, ele viu que ele precisava, o coração dele foi atraído. Aquele irmão, eu preciso falar com ele. E ele levou o irmãozinho por um canto e o homem começou a desabafar com ele. Doutor Bezerra, estou sem emprego, com uma mulher e 2 filhos doentes e famintos. Naquela época, muita gente ia procurar Dr. Bezerra. Dr. Bezerra não cobrava. Dr. Bezerra dava tudo que tinha, até o seu anel de formatura. E ele tinha família, tinha um monte de filhos.
mas ele não tinha mais apego, ele aprendeu. Hoje nós sabemos como ele aprendeu. E o Bezerra ficou apiedado, colocou a mão nos bolsos, no paletó, encontrou apenas a passagem de bonde que o levaria a São Cristóvão para sua casa. E o que ele fez? Ele levantou os olhos, molhados de pranto, para o alto, e numa prece muda, ele pediu inspiração para o seu anjo tutelar solucionar aquele problema. E virou para aquele irmão: meu filho, você tem fé em Deus? Tenho, doutor Bezerra, muita fé. Pois então, em seu santíssimo nome, receba esse abraço. E abraçou o desesperado irmão. E o envolveu demoradamente naquele abraço. Foram alguns minutos, aquele abraço, aquela doação de amor. Vá, meu filho, na paz de Jesus e sob a proteção do anjo da humanidade. E em seu lar, faça o mesmo com todos os seus familiares, abraçando-os e afagando-os, e confie no amor de Deus, que seu caso há de ser resolvido. E Bezerra foi tomar o seu bonde. No caminho de casa, a viagem de bonde do centro da cidade até São Cristóvão demorava um pouquinho. Ele ficou pensando consigo mesmo se ele não havia feito pouco, mas ele também não tinha mais para doar. E não tendo dinheiro, dera algo de si mesmo. Vibrações, bom ânimo, é a moeda da alma. Ao irmão sofredor, e não tinha certeza que se isso bastava. É a caridade moral. Essa é a caridade moral. E nesse espírito ele chegou em casa, se passou uma semana. Na terça-feira seguinte, depois de proferir a palestra, fazer a prece, ele, descendo as escadas da FEB, aqui na Avenida Passos, ele viu o mesmo irmão, só que com uma vibração completamente diferente. E ele disse: venho agradecer-lhe, doutor Bezerra, o abraço milagroso que você me deu na semana passada, neste mesmo local e hora. Logo que eu saí daqui, eu me senti melhor. Em casa, cumpri seu pedido, abracei minha mulher, meus filhos. Na linguagem do coração, da forma deles, eles oraram a Deus. Na água que bebemos e demos aos familiares, parece que continha alimento. Olha o magnetismo dos espíritos. Hoje dormimos todos bem. No dia seguinte estávamos sem febre e como que alimentados. E veio-me uma inspiração, guiando-me a uma porta que se abriu e alguém por ela saiu. Ouviu meu problema. Condoeu-se de mim e me deu um emprego no qual estou até hoje. E venho lhe agradecer a grande dádiva que o Senhor me deu, arrancada de si mesmo, maior e melhor do que dinheiro. Eles se abraçaram e foi um abraço em nome de Deus. Então, meus amigos, que se um dia a gente se sentir abandonado, desanimado, sozinho, esquecido, é para a gente entender que isso não existe. Basta a gente fazer uma prece, pedir ajuda, porque todos nós temos o nosso anjo guardião que pode nos auxiliar.
basta nós também fazermos o nosso papel transformador, que geralmente se inicia com uma prece. Muito obrigada. Muito obrigado, somos nós, por você. Você nos trouxe aquele estudo espírita que nos mostra que a nossa transformação é possível, que a nossa reforma íntima pode acontecer em qualquer momento, atingindo objetivos aos espíritos como nós. Todos nós temos um Becerra de Menezes guardado no coração, todos nós temos um Fabiano de Cristo, só que precisa aflorar. E quando falamos assim de espíritos como nós, provoca essas sensações que você está sentindo. Essas sintonias ficam perto de nós, esses carinhos, com certeza ele está neste momento te acalentando com essa energia amorosa, te agradecendo por este momento tão lindo que você trouxe para nós. Então, antes de você fazer a prece, nós vamos orientar a nossos amigos que, enquanto a Fernanda faz a prece de encerramento, para nos concentrar na verdadeira reunião que está acontecendo na espiritualidade, porque nesse momento vamos estar todos juntos, embora fisicamente a distância, mas em espírito, naquilo que realmente somos, vamos estar juntos em sintonia com esta reunião tão linda que o Fabiano de Cristo nos preparou. Então, Fernanda? Vamos fechar nossos olhos e sentir o abraço de Dr. Bezerra de Menezes em cada um de nós, curando as nossas dores, as nossas mazelas, pela prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Ó Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Ó Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondosa, fecunda, bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma forma merecer vossa misericórdia.
Ó Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa Santíssima Imagem. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Boa noite, muito obrigada. Muita paz para todos. Obrigada, Pedro. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.